Nós temos energia de vida imortal fluindo dentro de nós através do Vimos Merkaba. isso da última vez. O Merkaba é capaz de ajudar a regenerar a alma e o corpo físico. A energia que foca ajuda na cura enquanto interage com os campos de energia sutis que a pessoa tem, como o campo de energia unificada, de uma maneira curativa, elevando a frequência. E muito da doença é resultado de baixa frequência emocional e mental porque estamos pensando. Preocupação, ansiedade, todas essas coisas negativas diminuem nossa frequência e, portanto, facilitam Ficar para nós. doente. Mas quando estamos vivendo em saúde abundante, temos energia que na verdade cria um campo dentro de nós, que eleva a nossa frequência e traz nós na frequência da saúde. Então é por isso que as frequências do nosso pensamento e nossas emoções, quando estão focadas no amor e na paz e alegria, todas aquelas coisas incríveis, na verdade, nos trazer para um lugar de saúde. Todo o nosso sistema imunológico é projetado para funcionar eficientemente quando estamos vivendo na atitude de agradecimento e gratidão. Os efeitos curativos da Merkaba ajudam a prolongar a vida. A conexão com o campo quântico unificado promove uma vida abundante. Na imortalidade, estamos extraindo vida da vida de Deus de forma eficaz. Isso funciona à medida que aprendemos a focar as frequências da intenção, convergindo amor e alegria e paz para traga descanso e acesso à abundante energia vital de Deus dentro de nós. E vimos na última vez sobre essa João bebida. 4. Beber daquela fonte, aquele poço que estamos bebendo daquela fonte eterna. João 7. Bebendo de Jesus, a fonte para ter rios de água viva fluindo do núcleo do nosso ser. Falando sobre espírito, falando sobre a vida, falando sobre energia e luz. Então a energia da luz viva flui para o marcador onde é focada, distribuído para nossos 7 portões de energia para nos dar energia ilimitada e vida abundante. Isso também está conectado a Sefirot ou à árvore da vida, que tem uma forma geométrica, que tem conexões com os portões de energia. E isso é projetado para trazer um equilíbrio entre espírito e alma que traz integridade ao nosso corpo. Veja, não faz sentido se funcionarmos apenas no espírito e não tivermos um desdobramento na alma. E não faz sentido se estivermos apenas operando na alma e não no espírito. Precisamos do equilíbrio correto para ambos, na terra como é no céu. Isso está trazendo equilíbrio e totalidade, onde nosso corpo então entra na totalidade que nosso espírito e alma estão vivendo. O Pai tem falado muito comigo sobre a Merkaba, muitas verdades ele revelou. E quando ele falou sobre isso comigo, eu não entendi tudo o que ele disse. E para ser bem honesto, ainda não entendo tudo o que ele disse, mas eu acredito que o que ele disse era verdade e é verdade. Mas vai ser uma jornada de descoberta e de revelar essa verdade para que eu possa conhecer o pleno experiência disso. Então eu vou compartilhar algumas das coisas para que você possa ouvir essas coisas e se você escolher abraçá-las e buscar o Pai por isso. Revelação. Você pode, filho. O Merkaba tem múltiplos níveis de revelação e aplicação que se abrirão com a maturidade da filiação. Então, quanto mais começamos a amadurecer na filiação, mais essa verdade começa a ser algo que entendemos e podemos funcionar. O primeiro nível para a maioria das pessoas é como de Ezequiel que move seu trono celestial dimensionalmente e você pode ler sobre a carruagem, que é a palavra Merkaba e como ela move as coisas ao redor nos céus. A aplicação da energia ligada aos portais que alguns chamam de chakras é outro nível e entrando através de portais como passagens para outro nível e isso é um nível de revelação para experiência. Agora essas são apenas coisas que o Pai disse. E naquele ponto eu não sabia que poderia entrar em portais. Interiormente eu estava fazendo isso. Mas eu não sabia da aplicação e como poderia escolher fazê-lo. Dessa forma, a conexão com as posições governamentais dentro da árvore da vida e o cubo de Metatron em A Luz é outra. Agora eu tive que pensar. O que isso por isso significa? que Comecei a buscar a árvore da vida e como a árvore da vida se relacionava com os 7 portas de energia e o Merkaba dentro de mim. Então eu comecei a buscar essa revelação. Engaje-a enquanto o Pai abriu essa revelação para que eu entendesse o equilíbrio da árvore de
A vida é unir espírito e alma em união com o corpo. Agora cubo de Metatron é um assunto completamente diferente. Mas é sort of o centro da Merkaba que você tem na forma geométrica sagrada e essa é outra história. E eu procurei engajar um pouco do que isso é. Mas tenho certeza que há muito mais para entender que usar a energia da graça ilimitada para criar e escolher realidade, extraindo do campo quântico unificado não é uma revelação comum. Mas virão com uma consciência expandida. Novamente, quando Deus me disse isso há alguns anos, eu fiquei tipo, o que é o campo quântico unificado? Como posso escolher a realidade da energia que vem de um campo que eu não entendo? Mas o Pai estava me ensinando como começar a escolher a realidade com base na revelação de seu coração. E à medida que aprendi a fazer isso expandiu minha consciência, minha percepção, a maneira como pensei e penso para perceber que a física quântica diz que o observador escolhe a realidade. E essa realidade responde à minha observação ou minha escolha. Então eu comecei a aprender a fazer isso. E eu tenho muitos testemunhos de escolher fazer as coisas. Quando eu precisei, isso me possibilitou fazer o que as pessoas chamariam de milagres, mas na realidade eram apenas eu escolhendo uma realidade que estava alinhada ao coração do Pai, em vez de qualquer outra realidade que possa ter se alinhado ao meu próprio pensamento ou ao de outras pessoas. Pensando, filho, a ativação dos seus portões e campos de energia pela intencionalidade. E a intencionalidade é realmente importante. Temos que escolher intencionalmente fazer algo. Focar não vai acontecer aleatoriamente ou de maneira errática. Temos que escolher, e o foco é o primeiro passo para a capacidade de gerar e direcionar a energia como uma frequência. Frequência. Tudo é feito de energia de frequência. O que vemos como matéria quando está vibrando em frequências particulares que podemos engajar. Então o que o Pai estava dizendo é que à medida que aprendi a ativar os portões de energia dentro de mim, e eu ativo os campos de energia que estão ao meu redor, portanto, rios de água viva fluindo através do meu ser mais íntimo ao meu redor. Sair através dos portais do meu corpo, eu posso criar campos de energia nos quais posso viver, e posso viver em um lugar de paz e descanso e vida e abundância. E essa é uma frequência. Sol, olhe mais fundo na imagem geométrica sagrada e use esse conhecimento para aumentar seu pensamento, energia e capacidade criativa. Agora, quando o Pai disse isso, eu não sabia o que ele queria dizer. Eu conhecia a imagem que eu tinha porque a tinha atrás de mim e no meu escritório anterior. E era uma grande imagem e eu tenho fotos disso na parede. E quando eu olhei para isso, sabe, eu olho e eu estaria olhando isso e eu acho. O que eu estou olhando? O que isso significa? Como isso se relaciona comigo e meus pensamentos? Mas quanto mais eu fazia isso, quanto mais o Pai começou a me mostrar que na verdade, aquele conhecimento das conexões dimensionais e portais dentro da Merkaba, na verdade, significava que eu poderia usar minha energia de pensamento de uma maneira criativa. E então Deus me levou em uma jornada para mostrar como eu poderia meditar dentro do que ele chamou de o berço de vida, que estava dentro do coração dele, lugar onde eu poderia entrar em acordo ressonante com ele. Então eu poderia passar por um processo de me tornar sua voz criativa. Então, falando, sua voz e luz começariam a responder a mim. Mas quando ele falou não sabia nada disso, mas eu coloquei meu coração nisso. Eu ponderava isso em meu coração. Eu guardei isso em meu coração, mesmo sem ter uma ideia real do que significava. Mas aquele tesouro, aquele incubando, aquele estar grávida de algo permite que cresça. E à medida que cresce em você, então começa a se manifestar e a ser gerado. O campo quântico unificado pode ser a conexão entre sua consciência e a criação através do elementais que estão conectados aos fios de luz viva da nossa graça. Agora, novamente, isso é muita coisa e é uma mente cheia porque estou olhando para isso pensando, ok, campo quântico unificado, consciência, criação, elementais, luz viva, cordas de graça.
Então eu estou pensando. Então a revelação sobre os elementais. Aqueles seres que Deus criou para nós nos conectarmos com a criação, e pensamos neles como terra e fogo, ar e água. Mas também elementos de éter, que é o campo em que podemos nos envolver. Todos eles podemos aprender a interagir e conectar para que a luz novamente comece para atuar em nossa vida em direção à criação. O Sol envolveu os elementais através da Merkaba pela sua consciência, não apenas em locais físicos. Então você pode conectar todas as dimensões ou realidades para restaurar a esperança. Novamente, eu estava em uma jornada em direção a coisas engajadoras dimensionalmente, mas isso me ajudou porque existem elementais nas dimensões assim como elementais na Terra. Agora você pode se conectar aos elementos e pode se conectar às árvores e pode se conectar à terra. Coisas diferentes que você pode começar a se conectar com elas. Eu fiz muito disso este ano em termos de que eu fiz bastante jardinagem este ano. Bastante cuidado com o jardim. Intencionando e cultivando as árvores e fazendo crescer. E eu comecei a conectar minha escolha consciente a eles para favor, bênção e abundância. Então eu tive colheitas abundantes das coisas que plantei porque estou me envolvendo com isso em um elemental nível de uma maneira sentiente com a criação e minha mente. Então temos uma grande cerejeira na frente da casa. E eu disse, nós recebemos cerejas daquela árvore? E a resposta foi, bem, não muitos. E os melros comem a maioria aqueles que fazemos. Então eu defini meu coração para envolver a árvore. E assim eu me comuniquei com a árvore através dos elementais em um sentido de conexão para que eu pudesse comunicar meu desejo de que aquela árvore produzisse uma abundância de cerejas. Isso seria mais do que suficiente para todas as nossas necessidades e uma abundância para toda boa obra. Então os vizinhos poderiam ter alguns, os melros poderiam ter muitos deles. Nós também teríamos muitos deles. E nós tivemos uma colheita incrível de cerejas e eu acredito que fomos projetados para nos conectar, assim como Adão. E Adão e Eva no jardim estavam lá. Cultivar e cuidar do jardim e, portanto, receber uma abundância. E eu acredito que Deus está querendo revelar como podemos começar a criar, para cooperar e trabalhar, conectar-se à criação de uma maneira muito positiva. Filho, o livro marcador pode ser a conexão com as dimensões, mas também tem a capacidade de transmitir pensamento intencional para as torres de Babel que você viu agora quando tivemos a Torre de Babel na Terra. Aquela torre era um sistema de comunicação para conectar aos céus ou às dimensões. E o que ele transmitia era uma frequência negativa de nossa identidade perdida para aquelas dimensões. Então, à medida que Deus abriu essas dimensões para eu visitar e engajar e interagir com alguns dos seres daquelas dimensões que queriam ajuda, e quando eu me envolvi com eles queriam. Sabe como? Que eles poderiam ser libertados e como poderiam chegar à liberdade e restauração. Por que eles queriam isso? Porque eles estavam sentindo nossa energia e a energia de filiação e foram atraídos por isso. E então eles começaram a alcançar. Então Deus abriu a porta para se conectar com eles. Então quando eu fui a vários de seus lugares dimensionais para me envolver com eles, vi que eram torres como Babel em cada um deles. Que fomos criados para nos conectar com nossa realidade dimensional. Para a comunicação. Então eu interrompi essa comunicação e coloquei nela e transmita para essas dimensões a verdade são. O amor de Deus, a verdade da liberdade que contrabalançaria todas as frequências negativas que eles recebem de nossos perdidos. Identidade nas verdadeiras frequências de nossa plena identidade de filhos de Deus. Novamente, esta tem sido uma jornada e um processo para entrar nesse tipo de realidade. Só usa essa habilidade para enviar cartas de amor como mensagens de esperança e liberdade dimensionalmente. E eu venho fazendo isso. Estive engajando o escudo da Terra. Eu tenho me engajado nas dimensões, é parte do que eu faço, é parte de quem eu sou para comunicar o amor de Deus. Não apenas na Terra, mas para fora em cada realidade dimensional.
A criação não distingue entre a frequência do som produzido pela voz, uma tigela ou sua mente enquanto você pensa no som. Novamente, isso era algo que agora eu estive brincando com tigelas de cristal e diferentes coisas e usando a frequência das tigelas. Foco, intenção. Vi curas e várias coisas como resultado disso. Mas o que o Pai estava me mostrando aqui e o que ele mostrará a todos nós é que a criação não distingue entre aqueles sons, seja falamos com isso. Se produzimos uma frequência e liberamos uma intenção ou se pensamos porque à medida que pensamos. É a frequência que é como uma areia. Todos os métodos de geração de frequência têm o mesmo efeito em um nível quântico onde cordas fotônicas de a graça da luz viva responderá ao seu mandato de filiação. Novamente, eu aprendi isso. Eu não entendia isso para começar, mas à medida que continuei a buscar, comecei a aprender mais e mais sobre como usar minha mente como costumava, minha intenção e focar meu pensamento para começar a me envolver. Filho, esta é a função dos oráculos e legisladores. Lembre-se das 4 faces de Deus em relação à ordem de Melquisedeque é o homem. Leão, boi, águia. Sacerdote, rei, oráculo. Legislador. Quando estamos em oráculo, em outras quando palavras, falamos do coração de Deus com a voz de Deus, então podemos legislar e trazer isso. Autoridade em manifestação para trazer isso. Eles estão ressoando com os oráculos do nosso coração em um nível motivacional. Então eu não quero ser um oráculo de meus próprios pensamentos ou um legislador de minhas próprias ideias. Eu quero ressoar com o coração do Pai, com os oráculos de seu coração, com essa paixão, com aquele desejo ardente, com aquele amor avassalador, com essa profunda compaixão, com essa intensa alegria. Aqueles são os oráculos de seu coração, e ressoar com eles e ser motivado por do que quando eu me envolvo com a criação. Quando eu me envolvo. Dimensões, seres caídos, pessoas. Eu quero demonstrar e ser um reflexo do coração do Pai, ressoando com ele e carregando essa essência de amor. Os corações de nossos filhos produzem campos de energia pentatônicos por design para gerar os oráculos. Frequências para conectar com a criação. Novamente, quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu pensei, o que diabos isso significa? Porque eu não sou um músico e não entendia escalas pentatônicas ou campos de energia pentatônicos. Eu não tinha ideia, mas eu valorizava e comecei a persegui-lo. E eu pesquisei um pouco e encontrei que escalas musicais pentatônicas, que são 5 notas, sempre são harmoniosos. Agora para mim, que não sou um músico de museu, isso significava que eu poderia ter 5 bolas de cristal. E eu poderia usar aquelas bolas de cristal para tocar e seria harmonioso. E foi. E então eu apenas tento dizer, ok, Pai, quais são as frequências dos oráculos do seu coração? O que são eles? Quais são as frequências reais? E o Pai me mostrou quais eram essas frequências. E eu realmente toquei as 5 notas das minhas bolas de cristal. Eu as registrei e as sintonizei com o oráculo. Então ele me mostrou isso. Então eu poderia tocar essas notas na frequência que ele me mostrou, e elas seriam poderosas para trazer sobre o funcionamento dos oráculos de seu coração, para demonstrar sua paixão, desejo ardente dele, aquelas maneiras incríveis que ele nos vê, pensa sobre nós e interage conosco. E o Pai continua a dizer que é por isso que os puros de coração podem ver além. E porque a vida flui do coração. E o coração aqui não é o órgão físico, e não é a alma. É a união da alma e do espírito. É nosso ser mais íntimo. E quando somos puros de coração, a vida flui sol. Essa habilidade de escolher e criar realidade foi limitada ao inconsciente e subconsciente, o que significa que continuamos criando as realidades nas quais fomos gerados e experimentados no passado. Mas foi perdido principalmente pela mente consciente e está sendo restaurado. Então seremos capazes de escolher uma realidade diferente daquela que somos programados a viver por nossos passado. E se continuarmos operando a partir do que temos de nossa memória de experiências passadas,
Nós continuaremos criando a mesma realidade e continuaremos repetindo e girando a mesma montanha novamente e repetidamente. Mas quando começamos a escolher novas realidades de criação, descobrirão que aquela habilidade restaurada nos permitirá viver em um completamente de uma maneira dimensional diferente. Então, um coração motivado pelo egoísmo, o egoísmo da árvore faça você mesmo trilogia, bem e mal só criará mais caos. Se isso acessa essas habilidades, então é por isso que perdemos essas capacidades de largura de banda no passado. Porque estávamos usando para nosso próprio bem ou mal. Na realidade, egoísmo de qualquer maneira. Então, somente à medida que nossos corações são renovados e restaurados e tornados inteiros, começamos a operar a partir do coração com que a plenitude dessas habilidades seja liberada para nós. É por isso que precisamos amadurecer. Um coração puro e indivisível ressoando com os oráculos do amor é a única maneira de promover a restauração, em um nível criacional e dimensional. Isso ainda é Deus falando essas coisas para mim. Filho, guarde seu coração e foque em desenvolver as frequências pentatônicas e campos de energia ao redor. Sua essência e esferas. E quando ele fala sobre esferas, ele está falando sobre áreas de autoridade que eu tenho. E foi isso que comecei a fazer. Eu comecei a aprender a envolver meu coração com as frequências pentatônicas. E eu comecei a tocá-los nas bolas de cristal. E eu os engajei. E eu os envolvi intencionalmente. E eu comecei a criar campos de energia ao meu redor a partir do que estava se desenvolvendo. E aqueles campos de energia eram oráculos do coração do Pai. Então eu quero que as pessoas ao meu redor sintam a paixão de Deus por elas. Seu profundo desejo por um relacionamento com eles. Sua intensa alegria quando ele pensa neles. É compaixão profunda. E sorte esmagadora. Mateus 1234 para o homem de discurso a partir daquilo que preenche o coração. Precisamos garantir que aquilo que está preenchendo nosso coração é bom. Mateus 5:8 Bem-aventurados pois os eles verão a Deus. Então precisamos olhar para o coração e garantir que o coração esteja sendo restaurado. Inteiro, curado e capaz de focar e escolher as intenções certas. Provérbios 4:20. Preste atenção às minhas palavras. Incline seu ouvido às minhas palavras. Não os deixe apartar de sua vista. Mantenha-os no meio do seu coração. E é aqui que quando começamos a nos engajar com o coração do Pai, face a face. Coração a coração. Mente a mente, quando engajamos o berço da vida. Quando nós engajamos seus pensamentos e intenções, eles começam a moldar-nos. E se nós os mantivermos dentro do A como centro de motivação para o que pensamos, sentir e fazer, eles trarão vida àqueles que os encontrarem e saúde a todo o seu corpo. E aqui está. Declaração de imortalidade. Precisamos da realidade e verdade do coração de Deus em nosso coração no meio. E isso trará vida e saúde. Então guarde seu coração com toda diligência, pois delas fluem as fontes da vida. A vida imortal flui do núcleo do nosso coração e nosso coração é o centro das portas de energia. Conectado à Merkaba. Fluindo com a energia que flui de dentro do céu até nós. E é então dissipado em nosso corpo e nos energizando para a vida. Então é importante que mantenhamos nosso coração, nosso espírito, alma em união. Em unidade com o Pai, Filho e Espírito, não separados, para que a vida flua. Então precisamos focar, preste atenção ao que ele diz. Preste atenção à verdade dele que ele revela não estou apenas falando sobre a Bíblia aqui, mas com as palavras que ele fala a você. Que ele fala comigo porque Jesus disse que minhas ovelhas ouvirão minha voz e elas me seguirão. Então vamos nos certificar de que estamos focando nas coisas que Deus nos disse. E à medida que começamos a amadurecer, à medida que começamos a ascender mais alto, descobriremos que temos habilidades criativas muito além do que poderíamos imaginar ou pensamento. Temos a capacidade de viver multidimensionalmente.
não apenas em reinos duais no céu e na terra, e temos a capacidade de nos envolver e viajar dimensionalmente no tempo. Tudo isso é o aspecto eterno de nossas vidas como filhos de nossa vida imortal. De nossa vida eterna. E precisamos abraçar isso e precisamos entrar na plenitude disso. E eu quero encorajá-lo a estar aberto a uma estrutura de pensamento completamente diferente. Para ser ilimitado pelo tempo e espaço agora é uma coisa incrível. Eu penso, e ainda estou admirado com as coisas que Deus falou comigo sobre. E mesmo que eu não entenda tudo, eu valorizo isso e acredito que essa realidade acontecerá. À medida que eu começo a abraçar isso completamente, em última análise, eu acredito que todos nós estamos em um processo criativo que Deus está nos levando além do humano, como diria Justin. Restaurando a humanidade de uma identidade perdida de volta à humanidade, feita à imagem. Na imagem criativa de Deus, estamos nos tornando semelhantes a Deus, como nossos filhos do nosso Pai Celestial que é ilimitado, e nossas experiências com isso começarão a desafiar e mudar nossa visão da vida. Nossas mentalidades, nossos sistemas de crença. Então, novamente, apenas encorajo você a fechar os olhos. Ao fechar os olhos, apenas comece a relaxar. Entre em uma posição confortável. Entre em descanso. Comece a focar seu pensamento sobre o Pai, sobre o Filho, no Espírito Santo. Começar a respirar muito lentamente. Respire. E respire bem, muito lentamente. E à medida que você respira, conscientemente focar em respirar o amor incondicional do Pai. Apenas respire isso. Vendeu isso. E isso energiza você e te preenche e flui através de você. E expire. Respire amor incondicional. Então você pode realmente saber quem Deus é como amor. Abraça isso. Desacelere tudo lentamente. Para aquele lugar de descanso. Foque no Pai, Filho e Espírito dentro de você. Escolha abrir os portais do seu espírito, alma e corpo. À medida que você escolhe abrir aquele portal do primeiro andar para abraçar o Pai, Filho e Espírito, escolha conscientemente beber da fonte. Beba da fonte. Desenhando, extraindo da vida de Jesus. O caminho, a verdade, a vida. Beber profundamente em seu mais íntimo par. Os rios de água viva. Rios de vida. Rios de energia de luz. Começar a fluir através das portas do seu espírito, alma e corpo. Aquele rio flui para o seu ser mais interior, até o seu núcleo. A união do Pai, Filho e Espírito. E seu corpo, alma e espírito. Onde é necessário dentro do Merkaba. E seu foco. Mas aquele rio começou a focar e construir e energizar.
E então veja aquele rio fluindo para seus 7 portões de energia. E comece a ativar sua coroa. Ativar. Cada uma dessas portas de entidades deixe ativar seu coração. E que cada um seja energizado com vida. Aço. Se você precisar de insight, se você precisar ser capaz de ver no reino das coisas espirituais, eles abririam aquele portal. Os olhos do seu coração serão iluminados. Se você precisa falar sabedoria, verdade, amor, que você é, o portão da voz será ativado. Muito da energia causando você a falar na vida. Cada um de seus portais energizado com abundância de vida. E à medida que você é preenchido para a capacidade, então veja aquele rio fluindo dos seus portões de energia para fora, criando campos de energia ao seu redor. Campos de vida. Que onde quer que você vá, você tem vida em abundância. Que sua sombra pode curar. Que você pode focar essa energia para trazer vida. Ele transformará a água do mar em doce. Você está criando vida ao seu redor. Explodir, energizando. Cada uma das esferas que você chamou e escolheu engajar. Aqueles círculos de família. Essas esferas de trabalho. Talvez aquelas esferas de igreja. Aquelas esferas de diferentes aspectos de sua vida.